Olá, pessoal do YouTube, meu nome é Laís Yuri, sou psicóloga e coach esportivo e você está aqui no meu canal. Para mais informações sobre a psicologia do esporte, sobre a prática do dia a dia dessa área, se inscreva no canal e aperte o sininho para mais informações. Bom, estamos aqui numa saga de falar a respeito, de responder perguntas e questionamentos e dúvidas de psicólogos ou de estudantes de psicologia interessados na área da psicologia do esporte. Recebi uma pergunta muito bacana do pessoal e tem a ver muito com um dos trabalhos principais da psicologia, que é o acompanhamento, observação e intervenção durante as competições, dentro de competições, né? Então, é um trabalho muito importante de nós psicólogos, porque eu brinco que uma coisa é o que o atleta te fala, outra coisa é o que o pai te fala, o pai e a mãe, outra coisa é o que o treinador te fala sobre o atleta e sobre como ele competiu, e outra coisa é o que os colegas dele falam. Então, e outra coisa é o que você vai assistir, você vai analisar, você vai ver ali na competição. São óticas totalmente diferentes. E, aliás, o ser humano, ele é interpretativo, ele vai olhar com a ótica dele e vai te passar um discurso segundo a ótica dele, do que ele viu, do que ele acha, do que ele acredita. E então nós assistirmos e analisarmos as competições, vai ter um crivo muito mais refinado, no sentido que a gente está lá para olhar isso. O treinador, ele obviamente vai falar da parte mental, eventualmente, e comportamental, mas ele está ali preocupado com um monte de outras coisas, com logística, com questões técnicas e táticas, se for natação com tempo. Então, ele está lá preocupado com um monte de coisa. A gente vai lá com um enfoque específico, né? Que é comportamental, que é emocional. Então, a gente vai lá olhar para isso, então a gente consegue ver mais coisas. Esse é o primeiro ponto, né, da importância do psicólogo lá. Lá a gente consegue ver o negócio acontecendo. Então a gente consegue ver o pré-competição, a competição, o pós-competição, como ele reage em cada etapa, o que ele fez, né? Como ele lidou com cada situação, porque às vezes ele nem percebe algumas coisas que ele faz ou como ele reage. Então, na hora de descrever na sessão, se você não foi na competição, ele descreve o que ele quiser, o que ele acha que ele tem que descrever, né? Às vezes por vergonha, ou mesmo porque não lembra, não tem essa consciência de que aquilo pode ser um item importante, ele nem fala. Então, quando a gente vai para lá, a gente consegue enxergar a figura completa, o contexto completo. E com isso a gente consegue ajudar mais o nosso atleta, né? Outra importância de estarmos lá, a gente aumenta o vínculo com esse atleta, a gente está naquele contexto, a gente aumenta o vínculo, a gente entende melhor da modalidade, a gente entende melhor do contexto. Então, quando ele te conta, não é mais uma imagem que você tenta saber mais ou menos como é que é. Você sabe como é que é uma competição, você já viu, você já estava lá. Então, isso te empodera no sentido de saber mais da modalidade, te empodera no sentido de criar um relacionamento maior com o seu atleta, com os pais, com o treinador, porque você está lá. E aí te ajuda no sentido de intervir melhor. E aí, o que a gente pode fazer durante a competição? E a gente tem que lembrar que existem dois tipos de competição. A gente tem a competição que a gente pode acompanhar, que a gente foi, é um dia só, né? Às vezes aqui perto, então você vai com o seu carro, você encontra o atleta lá, às vezes ele já competiu alguma coisa, às vezes ele já aqueceu, já fez alguma coisa, tá só esperando para o horário dele. Ou você pode viajar com os atletas, ou com a equipe. E aí é uma experiência muito diferente para o psicólogo, né? Para o psicólogo do esporte nem tanto, mas para o psicólogo em si é uma coisa que ele é difícil de fazer em outra área, né? Às vezes a gente tem que dividir quarto com atleta, né? No meu caso, com atletas meninas, né? A gente tem que cuidar de coisas que não são da nossa área, então logística, né? Vamos de avião para não sei aonde, ficou doente, tem que levar no hospital, como já aconteceu comigo. Então tem uma série de coisas no acompanhamento quando a gente viaja
que foge um pouco da psicologia, e a gente tem que ter um jogo de cintura para manter a nossa ética, para ser flexível, entender o que o momento pede, enfim. Então a gente tem que diferenciar esses dois tipos de acompanhamento para a competição. E aí, na competição, obviamente, que a gente não vá dormir fora, não vá viajar, ela é muito mais simples, né? Porque a gente vai ver a competição, pronto, acabou. E aí a gente pode intervir no pré-competitivo quando tá lá, porque às vezes ele tá desconcentrado, sem confiança, alguma coisa, você percebeu alguma coisa, ou ele vem te relatar alguma coisa na pré-competição. E aí você pode fazer uma intervenção ali, breve. E aí, ou retomar, eu faço muito isso, né? Porque eu não vou ensinar nada novo naquele momento. Eu vou retomar coisas que a gente já fez em sessão para que ele relembre que aquilo pode ajudar para aquilo que ele está sentindo. Né? Porque muitas vezes eles não lembram. A gente fala tanta coisa na sessão e ensina tanta coisa, só que usar a ferramenta certa para a demanda certa não é um processo muito fácil de saber. Então, às vezes, a gente lembra que aquilo vai ajudar isso que ele está sentindo. E aí ele, é verdade. Aí ele vai lá e usa. O pós-competição também é importante, a gente eventualmente pode ter uma ação ali, né? Então ele vai trazer coisas, frustrações porque não foi bem, ou felicidade porque foi ótimo, e a gente pode ter uma ação ali de trabalho. E aí, com isso, a gente pode ter uma ação com os pais, uma ação com o treinador, em conversas, instruindo, mostrando, né? E a gente faz um trabalho completo, né? Com todos os personagens ali do esporte. Então, a competição ela é muito importante que a gente vá. Obviamente, se a gente for hoje, eu tenho inúmeros atletas, mais um clube de futebol. Se eu for para todos os jogos de todo mundo, todas as competições, aí não tem fim. Né? Não tem fim. Então obviamente a gente escolhe dentro da nossa agenda, dentro da importância do campeonato, dentro da necessidade do atleta, quais torneios a gente vai. E se organiza para tal, né? Mas é importante ir, né? É muito importante ir. Quando eu tenho atletas, por exemplo, tem muitos atletas que estão morando nos Estados Unidos ou em outro lugar. Quando eu não tenho acesso presencial a essas competições, eu pelo menos peço os jogos, gravações de jogos deles para assistir a performance. Não é a mesma coisa, não é tão rico igual esse acompanhamento que eu comentei, mas pelo menos é alguma coisa. Então eu assisto muito a jogos gravados para ver o comportamento dos atletas, as reações frente às dificuldades, como superou alguma situação, se superou alguma situação. E aí acaba que isso também ajuda em todo esse processo, né? Mesmo não acompanhando presencialmente. Ok? Se você tem alguma dúvida sobre acompanhamento de competições e torneios, né? Tem um ponto importante que eu quero destacar aqui para vocês. Então, quando a gente vai assistir a esses jogos, a gente tem que manter a nossa posição enquanto psicólogos, porque eu vejo muita gente aí que, principalmente se é uma modalidade que o psicólogo gosta muito, né? Por exemplo, futebol, que aí acontece bastante, né? Quando ele vai assistir, na verdade a gente vai assistir / analisar a performance, né? Performance emocional daqueles atletas ou daquele atleta. Só que aí passa mais uma torcida, virei mais um torcedor e começa a agir enquanto torcedor do que como psicólogo. Eu começo a gritar, eu começo a dar uma de louco ali, como se fosse eu estivesse no meu lazer assistindo um jogo de futebol do meu time. E isso é uma armadilha, e é muito fácil de cair nessa armadilha, porque assim, você convive com aquelas pessoas, com aqueles atletas, né? Para você é importante também a vitória deles, enfim, a progressão do time e tudo mais. Então, a chance de você acabar virando um torcedor, ela é rapidinho, acontece rapidinho. Então a gente tem que se posicionar, ter uma postura muito firme nesse sentido, que a gente é psicólogo, tá ali para analisar. A gente vai comemorar um gol e vai comemorar uma vitória, mas dentro de um bom senso, né? Bom senso é complicado de falar, porque, né, bom senso é muito subjetivo. Mas a gente tem que manter ali nosso equilíbrio emocional para não virar um torcedor.
Então a gente vai fazer esse pensamento, essa reflexão a respeito da nossa observação de jogo. E uma coisa que ajuda muito a gente manter a nossa postura é a gente observar com algum objetivo. Então, o que eu quero observar desse jogo? Quais comportamentos de quem, como. Eu vou lá com alguma coisa para anotar, ou no celular, ou num caderninho, como que eu, preferência aí de cada um, como que eu vou anotar. Isso me ajuda muito a manter o equilíbrio. Se eu sentar ali e querer assistir como se fosse um telespectador, um espectador, eu tendo a virar torcedor. Porque aquelas pessoas, eu gosto daquelas pessoas, eu quero o melhor para elas, né? Então eu vou acabar torcendo. Então uma dica é que eu vou com algum objetivo de observação. E aí a gente pode ter. E aí tem vários objetivos de observação. Isso vai depender de cada equipe, de cada profissional, de alguma coisa que o treinador pediu, de uma coisa que você observou e acha que é importante escrever, levantar dados, né? É uma ótima fonte de dados, os jogos, e é importante essa nossa análise, né? A gente não tá lá assistindo como espectador comum, a gente tá lá como psicólogo daquelas pessoas, ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo. E qualquer dúvida, escreva aqui ou me mande mensagem nos meus canais, nas minhas redes sociais. Até mais!